E o que a pandemia afetou, ou qual foi o impacto, o que vocês tiveram que ajustar a partir do início da pandemia, que a gente completa praticamente um ano agora, né? Nossa, super importante essa pergunta, Léo. A gente, como organização, nós como rede, nós tivemos que, assim, tomamos um susto, como quase todo mundo, quase que assim, meu Deus, a gente saiu dia 16 de março de 2020 para uma saída de quarentena de 15 dias, talvez 30 dias, e estamos há quase um ano. Então, Nunca assim, ninguém imaginaria que duraria tanto tempo, né? Ninguém estava nunca. preparado. É. A gente estava olhando na época para a Itália e falava assim, não, a Itália ficou 30 dias de lockdown, uma situação tenebrosa, mas depois a situação melhorou. E aí nós estamos há um ano nessa situação dificílima, né, muito complexa, por uma série de fatores, não vem ao caso, mas nós como organização tínhamos boa parte, a maioria, mais de 90% de tudo que a gente fazia era presencial. A gente fazia evento, consultoria, workshop, palestra, mentoria, aceleração, tudo presencial. E aí, da noite para o dia, como é que a gente faz para atender as mulheres? A transformação digital dentro da rede, para falar um chavão. Dentro da rede. Exato. Aí a gente teve que repensar, apanhamos no começo, não conseguíamos fazer as coisas, achávamos que não ia dar certo. Como é que você faz, por exemplo, porque a rede não é em São Paulo, a rede tem no Brasil inteiro. A gente está em 1.600 municípios. Com municípios com acesso à internet difícil, né? Então a gente falou assim, o que a gente vai fazer? Mas felizmente a rede é rede. As mulheres no Brasil inteiro falaram, não, a gente vai junta, não aglomera, né? Mas a gente junta, se uma tiver acesso a celular, faz um roteamento do celular, acessa o outro. Tem um lugar ali que tem o Wi-Fi, que dá para quem está no entorno conseguir acessar o Wi-Fi. A gente, claro que não é o mundo perfeito, porque acesso à internet não é igual ao que a gente tem aqui em São Paulo, mas a gente conseguiu. Para você ter uma ideia de comparativo, em 2019 nós fizemos 1.200 turmas de um dos programas de capacitação que a gente faz, que se chama Ela Pode. Em 2020, com a pandemia, nós fizemos 980 turmas. Então, assim, a gente mesmo foi jogado, né? A gente fez e conseguimos nos organizar. Não foi um processo fácil, isso como a nossa instituição. Para as mulheres, teve um outro aspecto. As mulheres foram as mais afetadas pela pandemia no contexto geral. Como que elas foram afetadas? Elas foram as mais demitidas das empresas, principalmente as mães. As empresas, quando demitiram os funcionários, demitiram mais as mulheres, porque a construção social, sociedade machista. As mulheres... E você acha que isso é em todo tipo de empresa, ou você acha que concentra mais em classes mais baixas do ponto de vista econômicas, ou é geral, você acha? Geral. É assim, um conceito de uma sociedade realmente muito machista. É assim, eu tenho que demitir 10 pessoas. Os homens que são o sustento da casa não demite, vamos demitir as mulheres. Isso, infelizmente, ainda existe na nossa sociedade. E principalmente as mulheres com filhos pequenos. Então, elas foram as mais demitidas. Esse foi um aspecto. Um outro aspecto é que as mulheres que foram para dentro de casa, elas com criança estudando online, tendo que trabalhar no computador, cuidar de todas as outras coisas, porque infelizmente essa é a realidade, não é o ideal, mas é a realidade, elas também ficaram sobrecarregadas no que diz respeito ao trabalho. E aí teve um outro aspecto muito triste, devastador, que a violência doméstica cresceu 30%. Porque não por causa da pandemia, a violência não é uma consequência da pandemia. A pandemia só criou um ambiente mais fácil, propício para esses abusadores, né? Eles só tiveram um ambiente onde a mulher está sem contato com a família, não tem ninguém próximo, as pessoas não saem muito, e aí ela não tem como ir atrás disso. Então esse é um outro aspecto. E um outro aspecto que diz respeito ao ambiente de negócios, que é onde a gente navega, é que 60% das mulheres empreendem em áreas que nós chamamos de áreas de conforto, que é a área de moda, beleza, alimentação fora de casa, estética e serviços, que foram justamente as áreas mais afetadas pela pandemia. Então, elas tomaram, assim, a pancada mais forte da pandemia. Mas, por outro lado...
o que teve um aspecto que a gente ficou realmente feliz e muito surpreso positivamente. Nós fizemos uma pesquisa ano passado para saber como é que elas estavam lidando com a pandemia em maio. A gente já estava há alguns meses na pandemia. E foi muito interessante porque mulher tem cabeça de solução de problema. Ela foi buscar alternativas para manter o negócio de pé, foi buscar alternativa para se virar, para conseguir fazer com que o dinheiro que vem do negócio continuasse vindo. Não é fácil, mas elas tiveram essa movimentação de inovar, buscar fazer coisas muito simples, Léo, mas muito legais. A gente viu casos muito incríveis. É engraçado que a mulher, sob pressão, ela tem uma facilidade maior em ter resiliência e soluções criativas, me parece. Acho que até pelo contexto de ter que equilibrar vários pratos, não é? Do ponto de vista pessoal, profissional, biológico e tudo mais, que isso é um pouco natural, parece, né, da mulher, né? E o que eu estou vendo do que você falou, me parece que na pandemia, pelo menos no começo, o desafio não foi nem a falta de recurso, foi como operacionalizar um modelo de trabalho remoto, digital, né, para fazer a informação chegar na ponta e educar dessa nova forma, não é? Sem dúvida, para nós não foi. Foi o ano que a gente fez a maior captação de recurso, como eu te falei, mas foi o ano que a gente teve que aprender como nós mesmos nos virarmos e inovarmos para poder chegar nas mulheres e conseguir trabalhando e conseguir apoiando. No começo nós fizemos como todo mundo, fizemos um monte de live, um monte de conteúdo para gerar informação, para deixar o mais próximo possível. E aí no segundo momento a gente concentrou muito pesadamente em geração de renda. Nós fizemos um dos maiores programas de geração de renda, geramos renda durante 4 meses para 6.500 mulheres, num desafio gigante, financiado pelos 3 maiores bancos conjuntamente, para poder a gente gerar renda para costureiras. Foi um projeto completamente assim diferente para nós, porque a gente montou uma fábrica virtual em 40 dias para produzir 12 milhões de máscaras no Brasil inteiro, em todo o território nacional, comprar matéria-prima, entregar nas organizações sociais, produzir e depois pegar essas máscaras e doar para outras organizações. No processo como um todo, gerar renda para um monte de gente, não só para as costureiras. Nosso objetivo eram as costureiras, mas a gente gerou renda para a cadeia inteira. E foi assim, desafiador. Muitas vezes, vou ser bem honesta, e eu gosto de falar essas coisas que dão errado. Muitas vezes a gente falava assim, gente, a gente não vai dar conta. Como é que a gente vai fazer para organizar toda essa produção no Brasil inteiro, em cidades do Brasil inteiro? O tecido não chegava no Amazonas, para você ter uma ideia. A gente falava, como é que a gente faz para chegar o tecido no Amazonas? E todo mundo buscava solução. Eu acho que isso foi muito bacana. Os executivos dos 3 bancos que estavam fazendo tudo com a gente, nós vamos tentar ver se tem um cliente nosso aí na região que consegue entregar, consegue fazer. Todo mundo, a pandemia fez isso também, expôs o lado ruim, mas expôs muito o lado bom das pessoas. Vamos fazer dar certo, vamos fazer acontecer. E foi muito sensacional o que a gente conseguiu fazer num curto espaço de tempo, né? Para poder botar de pé um projeto desse tamanho. Não, é uma capacidade de reinvenção e adaptação que a rede mostrou incrível, né? E os números, a gente vê, é engraçado como a gente vê o impacto disso na mídia. É só procurar matérias sobre a Rede Mulher Empreendedora, sobre você, que vem muita notícia do que vocês fizeram durante 2020. Mais do que nos anos anteriores, de certa forma, até. Né? Então, sim. Tamanho o impacto que vocês conseguiram gerar, né?
Eu tenho uma curiosidade, Ana, quando você falou, por exemplo, né, da parceria com o Google, né, dos últimos 5 anos e tal, esse tipo de parceria, ele é para o empreendedorismo feminino como um todo, ou ele é voltado para o universo de tecnologia também? Como que funciona? Porque eu vejo assim, né, às vezes quem está de fora tem a impressão de que a rede, né, ela atende muito a pequena empreendedora ou as empreendedoras, né, nessas categorias que você citou anteriormente, né, que sei lá, moda, alimentação, né, beleza e estética e tudo mais, mas vocês também lidam com o mundo digital, empreendedorismo de alto impacto, né? Sim, nós temos um programa de aceleração há 4 anos, que é um programa de aceleração da rede, que a gente faz a cada 6 meses uma turma. A gente adoraria fazer mais, porque é um programa que tem uma profundidade, acompanhamento, mentoria, como boa parte dos bons programas de aceleração. A gente seleciona de 6 a 8 empreendedoras com negócios que tenham alta chance de crescimento, que baseados em tecnologia, mas não só em tecnologia, e que tenham um alto potencial do crescimento e um alto potencial de gerar impacto. Então, a cada 6 meses a gente escolhe. Esse é um programa que é nosso, da própria rede, e a gente faz outros programas de aceleração para outras organizações. A gente fez para a Sanofi, a gente fez para Itaú, programa de aceleração também, a gente faz para outras organizações, o que é muito bacana. Então, a gente também trabalha com esse tipo de empreendedora, não só com aquela MEI ou só com uma empreendedora de um determinado segmento. A gente tem programas hoje na rede com empreendedoras que faturam 5 milhões por ano, que é um programa que a gente chama de RME Conecta, onde a gente seleciona empreendedoras para vender para grandes empresas. E a gente faz todo o processo com essa empreendedora. São números menores, né? Em quantidade, né, dentro do projeto como um todo, né? Mas, por exemplo, Sim. Quando você fala de aceleração, e é uma curiosidade minha, né? Você tem parceria com o restante do ecossistema de inovação e empreendedorismo digital para que, depois de incubado ou acelerado, você tenha os parceiros para fazer um novo investimento, um follow-on, ou um fundo de venture capital, que depois pega e leva adiante a partir do que vocês incubaram ou aceleraram? Sim, nós temos parcerias. Eu sou cofundadora junto com a Maria Rita Espina, que é diretora Sim, da Anjos do Brasil, e junto com a Camila Farani, nós cofundamos em 2014 o MIA, que é o Mulheres Investidoras Anjo, que é um movimento para poder ajudar para que mais mulheres recebam um investimento. E o movimento tem duas pontas, né? Um lado das investidoras e um outro lado das empreendedoras. Do meu lado, a gente indica as empreendedoras para as rodadas de investimento. Então, a gente tem, sim, esses parceiros, a gente tem buscado muito aproximar essas mulheres do ambiente de inovação, mas a gente nem tem que fazer um esforço muito grande, por incrível que pareça, porque muitas vezes as aceleradoras que trabalham em estágios mais avançados, porque nós buscamos as mulheres que estejam ou no pré-operacional, ou um MVP um pouco mais sofisticado. Ou seja, as aceleradoras mais antigas do mercado, ou as mais conhecidas, trabalham numa fase mais à frente. Então, é quase como se a gente fizesse o primeiro trabalho e encaminha essas mulheres para outros programas de aceleração ou programas de scale-up, como é o programa da Endeavor também, para que elas sigam essa esteira, né, dessa jornada. Porque não tem hoje programas de aceleração mesmo, né, tem cursos, capacitação, mas programas de aceleração focados em mulheres não tem. Hoje tem a rede, né, tem outros programas de capacitação. Então, a gente faz esse processo e a gente escolheu, é duro o que a gente faz, porque a gente escolheu uma fase que ninguém quer, as empreendedoras. Sim. Que é a fase de MVP e pré-operacional. Então, que é a fase de maior mortalidade, né? Exato. E a gente tem, por turma de aceleração, a gente seleciona de 6 a 8 negócios, e na última turma nós tivemos 320 inscrições. Né, assim, é uma dor, porque como é que você faz para selecionar isso no nosso programa, fora os outros programas que a gente faz para outras empresas. Então é muito, muito importante, a gente precisa de capacitação, aceleração e conexão com o ecossistema empreendedor, é isso que a gente faz. A gente fala pouco sobre isso, é uma coisa até que a gente precisa falar mais. Exato, não, porque eu estou surpreso, eu sabia que vocês têm, né, tem essa iniciativa, né, de trabalhar nesse ecossistema de startup do mundo de tecnologia digital,
Mas eu não sabia dessa amplitude, e eu acho muito curioso, e até para quem está assistindo, tem bastante gente acompanhando, e certamente milhares de outras pessoas vão acompanhar por todos os canais que a gente vai distribuir esse conteúdo. É até importante o pessoal estar vendo, porque a gente tem muitos empreendedores da área de tecnologia, founders, que já foram adquiridos, ou com altos investimentos que acompanham, né, aqui o podcast, e muita gente vai ficar surpresa. E eu acho assim, admirável o quanto você, Ana, consegue trafegar da MEI, que tem que capacitar para fazer a máscara na pandemia lá na ponta do Brasil, né, no Amazonas, e falar com uma empreendedora que pode ter um negócio de alto impacto num scale-up, que pode virar uma próxima unicórnio, por exemplo. Então esse espectro é o espectro total, parece, da história, né? E me surpreende isso, de certa forma. É surpreendente. Eu acho muito importante, Léo, você colocar isso, porque desde o início, quando eu criei a rede, as pessoas falavam, mas que tipo de empreendedora você vai trabalhar? E às vezes as pessoas ficavam meio bravas comigo, eu falava, a rede quer ser inclusiva, a gente vai criar com o tempo ações específicas, mas a gente não quer, no começo, né, olhar para uma empreendedora, a gente quer olhar para todas as empreendedoras. Então, vamos botar todas as mulheres para dentro e vamos pensar em programas baseados na jornada dessa empreendedora, porque cada uma dessas etapas, a pessoa tem necessidades diferentes, condições diferentes. A gente tem alguns programas, claro que tem coisas que são comuns, mas a gente trabalha baseado na necessidade dessa empreendedora. Por isso, a gente foi criando projetos. Vamos criar um programa de aceleração. Vamos criar um programa que conecta, chama RM Conecta, que a gente conecta empreendedoras para vender para grandes corporações. Vamos criar projetos que a gente consiga pegar uma empreendedora que tem um estágio bem maior, ela consiga absorver outras empreendedoras, fazer mentoria para elas. Assim, a gente olha sempre no aspecto mais amplo da empreendedora. O ano passado, durante a pandemia, a gente fez uma outra parceria com o Google num outro projeto e a gente atendeu 25 mil mulheres de maio a outubro do ano passado em mentorias. Foi uma loucura. Nossa. A gente fez mentorias coletivas e mentorias individuais. E eram assim, a gente escolhia as temáticas baseadas no que as mulheres queriam, escolhíamos os especialistas e botamos para funcionar. Também foi um desafio, mas a gente foi lá e fez. E sabe o que eu tô achando curioso? Porque logo no começo você falou, não, a rede teve que focar, né, em alguns propósitos específicos, né, do universo do empreendedorismo feminino. E esse foco, ele já gera essas fatias, essas camadas todas de projeto. Né, só nessa questão da inclusão e na capacitação de gerar valor econômico, né, que é um pouco do foco de vocês, né, dessa jornada. Né? Exato. A gente foi trabalhando muito isso, entendendo, não foi uma coisa que assim aconteceu, como eu te falei, não foi uma coisa que aconteceu... No plano de negócios lá atrás, né? Foi tudo assim, muito acontecendo, as demandas iam surgindo e a gente foi trabalhando. Eu lembro em 2018, que foi o início do nosso maior projeto com o Google, que o Google trouxe para a gente alguns desafios. Eles tinham um projeto mundial que chama Women Will, e eles falaram, Ana, a gente tem esse projeto no Japão, que tem um modelo, na Índia, que tem um modelo, na Indonésia tem outro modelo, e a gente queria entender aqui no Brasil o que seria mais produtivo, mais efetivo para as mulheres. E a gente está disposto a fazer pilotos para ver o que funciona. E assim, a gente ficou aqui na rede, não só eu, né, estudando modelos e vendo o que faria sentido, e a gente entendeu que era muito importante a gente trabalhar habilidades socioemocionais. E ninguém estava falando muito, falava-se alguma coisa, mas ninguém falava muito. E habilidades socioemocionais focadas em mulheres, porque tem questões que são diferente. Completamente diferentes. Aí nós desenvolvemos um programa com uma metodologia nossa, fomos para o Google e falamos, olha, a gente consegue fazer isso. É um programa que se chama, no começo foi o Women Will e agora se chama Ela Pode, e a gente vai testar essa metodologia, a gente vai fazer uma turma em Paraisópolis, uma turma em Brasilândia, e vamos ver como é que funciona. E assim, eu acho que para eles no começo era muito estranho, uma empresa de tecnologia, eu falava para eles que a gente tinha que fazer presencial na época. E a gente ia falar de habilidades socioemocionais, a gente não ia falar de tecnologia. Tecnologia tinha um pequeno capítulo lá para como usar as ferramentas digitais.
E foi uma loucura. Quando a gente fez a primeira turma, eles viram o resultado, eles viram o quanto as mulheres se sentiam mais confiantes. E aí sim, a partir deste momento, elas conseguiam trabalhar as outras ferramentas, eles ficaram pirados. Aí a gente fez algumas turmas em São Paulo, testamos várias, acho que fizemos 12 turmas em São Paulo. Fomos escolhendo os públicos e fazendo as turmas no espaço do Google Campus aqui em São Paulo. E aí depois validamos a metodologia, avaliamos o impacto e tudo mais, e isso se transformou numa metodologia que se chama Ela Pode, e que a gente recebeu aí em 2018 uma doação do Instituto do Google, da Fundação do Google, né? A primeira doação que eles fizeram foi de $1 milhão, para a gente pegar essa metodologia e expandir pelo Brasil inteiro. Então o MVP funcionou e está escalando. Está escalando. A gente chegou esse mês que passou, que foi o mês de janeiro, a 155 mil mulheres treinadas nessa metodologia no Brasil inteiro, em mais de 1.500 municípios. Né, e com a pandemia, porque a gente continuou fazendo com a pandemia. E era muito bacana, porque antes da pandemia, a metodologia era toda baseada em presencial. Então, nós trouxemos multiplicadoras que nós treinamos aqui em São Paulo, 240, Nossa. Elas eram treinadas aqui, voltavam para a cidade delas e replicavam o programa. E assim, era uma loucura. O programa, assim, não vamos entrar no detalhe, mas ele tá, e pelo que eu tô vendo, ele tá um pouco ligado a desenvolvimento pessoal, porque porque o que eu vejo, né? Quando eu vejo histórias dos grandes empreendedores, eu sempre vejo um componente de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal como base. Todos eles, em algum momento, foi buscar algo dentro de si, para depois conseguir os skills técnicos, né, ou as competências para empreender, ele vem em cima dessa base, né, de certa forma. Exato, Ela Pode é exatamente isso, com foco em mulheres, porque a gente trabalha habilidades que normalmente a sociedade não ensina ou coloca as mulheres em outras caixinhas. No Ela Pode, a gente ensina como negociar, como falar em público, como construir pequenas redes de relacionamento, como você usar as ferramentas digitais a favor do seu negócio, do seu emprego, da sua vida, como é que você trabalha a sua liderança, né? É meio que, a gente fala aqui que não tem raio empoderador, a gente não empodera ninguém, a gente, na verdade, dá as condições para que essa mulher consiga identificar dentro dela e no caminho dela o que faz sentido no tempo dela. Então, ela pode só dar os elementos para ela, a gente ensina, e a partir daí ela constrói a jornada, é isso que é muito bacana. Aí depois ela vai para os outros programas da rede, aí ela se inscreve em aceleração, vai fazer curso, vai fazer trilha, uma série de outras coisas. Mas pelo menos a gente trabalhou aqui uma questão que é recuperar a autoconfiança. Para as mulheres isso é muito, muito importante.